Bom dia, meu povo, bom dia, tudo bem? Quanto tempo, né? Sem a gente se interagir. Muito tempo, né? Então, hoje eu acordei e fiz minhas atividades pela manhã. É muito cedo ainda aqui, onde eu estou. Não tão cedo. 7, quase 7h30 da manhã. Olha só. Faz um tempão aí, que eu assisti um filme. Era um filme. Esse filme se chama... Eu acredito que se chama The Conjuring. The Conjuring. Eu não sei como se chama no português brasileiro. Mas esse filme era um filme... Eu acredito que se chama o Conjuring. Negócio assim, acho que tem o 1 e o 2. Eu acredito que foi o 2. Eu não tenho... Eu acredito que foi o número 2. Não lembro direito. Mas era bem assim, bem assim. Uma família de... Eu acredito que era um... Eu não sei se era 4 meninas e um menino. Eu sei que era uma família, mamãe, papai e crianças. E eles mudaram para uma casa, né? Que tinha até uma reputação de ser mal assombrada. É uma casa que tinha uma certa narrativa de ser uma casa negativa. Não, é por isso que tem esse conhecimento, esse conceito, que quando a gente muda para uma casa, se é uma casa já antiga, é sempre bom fazer uma oração, né? Fazer uma limpeza, né? Ungir. E engraçado que isso não é nem superstição, né, gente? Isso daí também é ciência, né? Porque se é uma casa antiga, muitas coisas aconteceram naquela casa, muitas brigas, muitas desavenças, talvez até morte dentro da casa. E às vezes a gente não faz isso, nós não fazemos porque a gente acha que, não, tá tudo bem, é só uma casa, mas não é assim, né? É ciência, muita gente acredita nesse conceito, então se manifesta, né? Muitas mentes pensando num só propósito, então é verdade. É bem essencial de orar pela casa, para proteger a casa, manter a casa limpa, né? Manter a casa organizada, prestar atenção, porque conhecemos que a maldade ela é real, né? A maldade ela é real. E nisso eles se mudaram para essa casa. Era uma casa meio... Não era uma casa antiga, tal. Isso, aquilo, outro. E era uma família normal, gente. Uma família normal. Uma família consistente de mamãe, papai e crianças. Eu sei que tinha umas crianças, tinha umas 3 crianças, umas 3 meninas, eu acredito que era menina, era um negócio assim. E nisso começaram os ataques, né? Começaram os ataques nessa família, ataques espirituais, né? Espíritos aparecendo e isso. E quando a dona da casa ia dormir, né? Ela estava sendo sugada por um espírito horrível, né? Uma entidade horrível. A entidade, né, sugava ela, isso, era horrível o negócio. Aí tinha um casal, gente, esse filme é baseado em fatos reais, entendeu? Dizem, né?
É baseado em fatos reais. E nisso, eles sofrendo todos esses ataques, né? Tinha um espírito que atacava as crianças no quarto. E o menorzinho, eu não sei se era uma menina, gente, agora eu não posso nem lembrar direito assim, mas eu sei que era o caçulinha, entendeu? Via o espírito, era uma coisa, sabe, bizarra mesmo. Mas como eu falei, foi baseado em fatos reais. E nisso eles vieram para o conhecimento que tinha um casal, que eles lidavam com esse tipo de disturbâncias domésticas, né, pelos espíritos. É tipo um casal que era exorcista. Então eles se comunicaram com esse casal, e esse casal veio, né, e realmente, né, a mulher do casal, a esposa do casal, né, ela era mais intuitiva, então ela já sentiu o ambiente realmente pesado, né? Já viu que realmente era verdade, ela viu a entidade, isso. Aí ela, porque eles primeiro, né, eles tinham primeiro que analisar se realmente não era coisa psicológica, né? Mas realmente era. Então eles começaram a trabalhar com a família. E uma das indicações desse casal, eu lembro que o casal falou assim, vocês frequentam alguma igreja? Era de uma religião cristã, tá, gente? Tá bom. Aí eles, vocês frequentam alguma igreja? Aí o casal, não, a gente não frequenta nenhuma igreja, a gente nunca frequentou, não sei o quê. Aí o casal falou assim, bem, é bom vocês frequentarem. Aí o casal, outro casal, né, da família ficou assim, né? Não, é bom porque ajuda a processar, né? E expulsar essas entidades malignas para parar de atormentá-los. Aí eles, tá bom, né? Porque eles estavam determinados a fazer de tudo, né? Porque depois de um tempo o negócio estava ficando bem feio mesmo, né? Era coisa que a dona da casa ia dormir e acordava cansada, exausta e cheia de hematomas também, né? Aí pronto, começaram a frequentar uma igreja, levar as crianças também, isso e tal. E graças a Deus, né? Graças a nosso Senhor Jesus Cristo, eu não lembro se eles se mudaram da casa, acho que eles não se mudaram não, eles foram libertados dessas entidades malignas, que na verdade estava ali ao redor daquela casa, naquele ambiente, naquela família, atormentando. Aí você fala assim, tá bom, que história interessante. Bem, primeiro não era história, é um filme. Segundo aparentemente foi baseado em fatos reais. Terceiro, que quando esse casal foi procurar ajuda, o casal falou, bem, eu vou trabalhar com vocês, mas vocês fazem parte de uma congregação religiosa, cristã? Não, nem acreditamos muito nessas coisas, então começa a acreditar e frequenta uma igreja. Tá vendo, gente? Eu já falei aqui pra vocês, né? Que não tem tanta necessidade de se congregar. Tem sim, né? Na verdade, porque na minha própria experiência eu percebi que não é muito sábio ficar sozinho, congregando, entendeu? E evitar um templo religioso. Eu estou mais aqui falando de uma religião cristã, tá bom? Que isso é que eu tenho conhecimento mais. Por quê? Porque na minha própria experiência, quando eu estava não negando, mas quando eu estava ignorando o chamado, os ataques espirituais, eles eram muito mais intensos na minha vida, né? É por isso que muitas crianças
falam que a gente abre a porta para ataques malignos espirituais. É verdade, né? A palavra não fala que o inimigo, ele foi até Deus para falar assim, Jó gosta de você porque você o protege, mas deixa eu fazer o meu trabalho contra ele, aí ele vai ver, aí tu vai ver a verdadeira face do Jó, né? E como um Deus supremo, sábio, no seu conhecimento infinito, falou assim, tudo bem, então vai, faz o que você tem que fazer. E eu sei que eu vou ganhar essa aposta. Então, realmente, ali mostra, né, que ali foi um conflito espiritual, né? Não um conflito, mas foi mais uma, né? Mas você viu que a gente realmente abre as portas para certos tipos de ataque espiritual, né? Tá entendendo como é que é a história? Então, assim, é importante frequentar a igreja? É muito importante. Muito importante mesmo, volto atrás no que eu falei, porque pela minha própria experiência, eu já vi que certas situações a gente realmente tem que se envolver com outros cristãos, frequentar a igreja, orar, porque o que acontece? É ciência, gente, ciência. O que acontece é que quando você faz parte de uma congregação cristã, vou mencionar novamente, eu estou falando mais de uma religião cristã, que de onde eu tenho conhecimento assim, né? Que Deus está me dando os conhecimentos aos poucos, claro. É importante, porque quando você se alinha a uma certa congregação cristã, entendeu? A minha é católica romana, entendeu? Eu gosto, me faz bem e faz bem ao meu espírito e minha alma. Você está ligado a mais pessoas que têm o mesmo conhecimento seu. Então se torna ali um refúgio, uma barreira contra as forças inimigas. Né? São pessoas ali orando, meditando, clamando para Deus proteger contra qualquer interferência das forças das trevas, tá entendendo? Então são pessoas like-minded people, né? Pessoas que pensam no mesmo nível intelectual, espiritual, físico, entendeu? Metafísico. Então é importantíssimo não parar de congregar e sempre ter conhecimento da palavra, entendeu? Para bloquear todo tipo de ataques malignos, tá entendendo? Tá longe da igreja, tem uma igreja que você não se identificou ainda, não tem problema, ora a Deus e Deus vai enviar você para uma igreja que você vai se sentir bem, vai se sentir aceitado, vai se sentir um só corpo, né? Um só corpo, né? No corpo de Jesus. Então é muito importante isso, se congregar, porque o inimigo, ele não vai poder, né, mais penetrar, né, na sua esfera de realidade, porque você está com o grupo de pessoas que é bem parecido com o seu mesmo intelectual. Tem uma certa proteção ali. E Deus, né, que estabeleceu o sistema religioso cristão, ele não vai, né, permitir mais ataques das forças das trevas. Porque ele está vendo que você está o quê? A Bíblia fala o quê? Submita à vontade própria de Jesus, de Deus, né? Jesus, Deus, o Espírito Santo, que o inimigo vai ter que ir embora.
né? Procurar outras pessoas para ir lá, para fazer lá, né? Então, é submeter, né, a vontade de Deus, não é isso? Então, assim, não vamos esquecer de ir à igreja, entendeu? Para poder se conectar com pessoas como você que tem uma fé cristã, que acredita na palavra, que sabe que realmente as forças malignas, elas existem, não é uma superstição boba, e a gente pode, com isso, né, se bloquear, né, contra interferências malignas pelo pensamento ou por ações, não é isso? Então, por exemplo, eu estava aqui, vocês têm aí um relato da minha história, sofrendo muitos ataques espirituais, muitos, né? Porque tinha deixado, que muito de vocês falam, a presença de Deus, né? Tinha deixado a presença de Deus. Não é que eu tinha deixado a presença de Deus, mas eu parei de me comunhar numa igreja, então fiquei só em casa. Então os ataques, eles intensificaram a um ponto que eu falei, meu Deus do céu. Então, tinha uma igreja aqui bem perto da minha casa, porque a igreja que eu estava indo era um pouco distante, e eu tinha vendido meu carro, e não estava muito querendo ir de ônibus, tal, não sei o quê. Era uma igreja do movimento protestante. Era uma igreja muito boa, entendeu? Não tenho nada contra a igreja. Ah, claro que vi certas coisas que não era muito... para mim não era muito positivamente falando, né? Mas é assim, né? É assim, a gente aprende todo tipo de lugares. Mas é uma igreja boa, é uma igreja que faz milagre, entendeu? Tem coisas não é na igreja, tem pessoas que se comportam dentro de uma igreja que não é muito positivo, né? E você vê, porque Deus mostra para você, entendeu? Mas deve ter uma igreja que você vai se identificar. Então, nesse processo de evolução, eu já tinha frequentado muitas denominações cristãs. E veio na minha memória uma das pouquíssimas vezes, não tão poucas, mas pouco assim, eu estive na Igreja Católica Romana, né? E era serviço muito bom, eu gostei, né? Me sentia energizada, entendeu? E me senti como se fosse aceita, né? Apesar que eu tive uma experiência negativa numa certa congregação católica. Mas não foi de Deus, não foi de Jesus. Foi uma pessoa que se achava representante da igreja que, né, teve esse comportamento que não foi muito de Jesus. É por isso que é sempre bom ler a palavra, que a gente aí descobre qual é o que Jesus quer da gente, né? No novo evangelho. Aí, por isso, eu parei de ir, né? Mas, gente, olha... infelizmente, o inimigo vai usar pessoas. O inimigo vai usar pessoas até mesmo dentro da igreja. Para o quê? Para parar, né? Peraí, gente. Minhas perninhas. Para parar o seu desenvolvimento espiritual
congracional é uma palavra nova, com o divino, tá entendendo? O inimigo, ele não vai ficar fora, entendeu? Dando com o povo dele. Ele vai usar pessoas realmente dentro da igreja para, entendeu? Porque esse é o trabalho dele, entendeu? Quando ele vê uma alma se despertando e clamando, não, Jesus, eu quero te conhecer melhor, eu quero ter aqui tudo do meu lado aqui, entendeu? De jeito nenhum que eu vou deixar tu escapar. Ai, o que ele vai fazer? Não vai ser bom. Aí usa, né? Então eu tive uma experiência negativa muitos anos atrás, numa certa congregação católica, apostólica, romana. Isso me entristeceu o coração, não? Me entristeceu o coração. E eu falei, né? Mas é isso que o inimigo faz, tá entendendo? Para poder proibir a sua, né, caminhada cristã. Meu nariz coçou. Então, você não pode deixar se abalar por isso, entendeu? Quando esse tipo de comportamento acontece dentro da igreja, é bem necessário você ignorar e saber que aquele vaso, naquele momento, foi usado pelo inimigo. Tá entendendo como é que é? Foi usado pelo inimigo. E especialmente para esfriar, né, o seu fogo, né, o seu fogo divino pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus, não é isso? Aí tudo bem, né? Isso foi no passado, passou muito tempo atrás. Aí pronto, aí quando eu estava aqui, eu estava gravando aqui vídeos, você viram meus vídeos falando sobre os ataques espirituais, isso, aquilo, outro. Então resolvi, já tinha ido aqui nessa igreja, que é uma igrejinha aqui, bem bonitinha ela, lindinha, bem interessante. E fui muito bem aceita, as pessoas muito educadas, né? Teve algumas coisas, teve um certo, eu já falei aqui nesse canal, mas não se preocupa, entendeu? Porque no final do dia, o relacionamento que a gente tem com Deus, com o divino, é individual. Então, não se preocupa com outros relacionamentos com Deus. Você se preocupa com o teu. É o teu que importa. O teu que é mais importante. Porque, na verdade, o que acontece? O que a Bíblia fala? Cada um vai ser justificado pelas suas próprias ações e palavras. Então, fulano de tal não vai poder te ajudar na hora do julgamento final. Vai ser você que vai ter que se, entendeu, justificar-se. Não é isso? Então, é isso. Tá entendendo? Então, ajuda bastante. Porque na minha experiência própria, toda vez que eu tentei não, toda vez que eu achei que eu tinha que só congregar dentro da minha casa, não precisava de ir para a igreja, que não sei o quê. Não, aí é que o negócio fica feio mesmo, sabe? É necessário frequentar uma igreja. No meu caso, eu gosto muito, muito da religião católica, apostólica romana. Não estou propagando isso para ninguém. É o que me faz bem de coração. Muita gente acredita que a religião católica, apostólica romana como é que se chama? Idol, worshiping. Não é essa palavra não. Ídolo, né? Glorificar ídolos, porque tem imagens, porque tem isso. Gente, que bonitinho, né, que eles têm imagem, né? Acho tão bonitinho a imagem de Jesus lá, da Nossa Senhora, né? É bonitinho, gente, entendeu? Aí, se Deus está com raiva desse tipo de comportamento dentro de um ambiente religioso, que Deus é esse, gente? Não é assim. Eu sei que você fala, não, mas isso é bíblico. Deus falou para não fazer imagem de nada. Nem de animais, nem disso, nem daquilo, não sei o quê.
É uma discussão bem interessante, né? Porque, tudo bem, a palavra fala isso, né? Mas, gente, olha só. Primeiramente, eu acredito que a religião católica apostólica romana não está vendo aquilo ali como se fosse, entendeu? Tivesse poder supernaturais, tá entendendo? Assim, tá entendendo? Mas é como se fosse, assim, uma representação dos santos, que chamam de santos, né? Dos santos. Entendeu? Ai, meu Deus. Gente, tudo é simbolismo, né? Então é tipo um simbolismo, tá entendendo? É tipo um simbolismo, gente. Não, entendeu? No meu conceito, pelo menos no meu, não tô defendendo nenhuma religião aqui, eu tô defendendo o que eu entendo. Tá entendendo? É como se fosse um simbolismo. Gente, quando a gente casa, quando a gente noiva, por exemplo, quando a gente noiva, né? O noivo vem e coloca um anel, né? Uma aliança, né? Então, não é um anel, não é uma aliança, não é uma imagem, não é uma imagem, um anel, não é uma imagem de um círculo. Então, tudo tem que ter uma imagem, tudo tem que ter um simbolismo. Então, não é que eu acredito no meu conceito, não é que eu vou pensar que uma imagem vai fazer coisas extraordinárias. Mas aquilo dali, olha, às vezes, uma imagem de algo, ela manifesta no nosso subconsciente como se fosse o próprio espírito daquele santo, daquela santa, para a gente poder se concentrar, entendeu? Se interagir, se conectar, entendeu? Porque tudo não é espiritual primeiro e depois vem pro físico, tá entendendo? Por exemplo, eu me mudo. Deixa eu dar um exemplo aqui bem legal. Tá bom. Eu deixei a minha casa, a casa dos meus pais, né? Quando eu era muito criancinha, vamos supor, né? Muito criancinha mesmo. Aí depois de muitos anos, muitas décadas, né? Escrevendo para os meus pais, escrevendo, narrando. Aí meus pais falam para mim assim, e como é que você se parece? Né? Faz muito tempo que meus pais não me viram, né, fisicamente. E eu falo assim, não, eu me pareço assim, aquilo ali. Aí tudo bem, num dia eu mando uma foto, entendeu? Aí meus pais vão ter realmente conhecimento do que eu pareço mesmo, né? Do que vai ser melhor uma imagem, entendeu? Tudo bem, teve guerras no passado, aparentemente muitas dessas guerras levaram a pintar as imagens toda de gente branca, de gente... Gente, para com essa paranoia de branco e preto e guerra das raças. No final do dia, são todos filhos de Deus, não importa a tua cor. A cor da pele é irrelevante. Lembra, o que mais importante é o coração, entendeu? E o espírito. Vamos parar com isso, tá entendendo? Vamos parar com isso, porque tem a imagem da Nossa Senhora Aparecida da Conceição, né? Que é uma imagem de uma santa que ela é até escurinha, né? Ela é escurinha, ela é escurinha de pele. Então, tem imagem de vários santos de cor, disso, de aquilo outro. Entendeu?
Ah, mas não é que mas não é que a gente vai pensar que uma imagem é Deus. Não, é porque aqui dali, cientificamente falando, é muito mais fácil para o cérebro se conectar com o espiritual, com a verdadeira entidade, se é santa disso, se é santa daquilo, se é, entendeu? Eu sei que quando o movimento pentecostal não, o movimento protestante veio e fez toda aquela reformação, e a gente não tem que orar para santo, porque realmente é Jesus, é isso, aquilo, outro, entendeu? Que é pecado, que a Bíblia fala que... Gente, olha só. Gente, olha, o meu nome de mamãe é Conceição. Minha mamãe, a mãe dela, e o resto é Conceição, tá bom? E tem uma localidade geográfica aí, ó, nesse país chamado Brasil, que tem o Morro da Nossa Senhora da Conceição, né? O Morro da Nossa Senhora da Conceição. Entendeu? Gente, e eu lembro quando eu era criança, eu via muitas reportagens no telejornais sobre o dia da Nossa Senhora da Conceição, né? Que as pessoas iam para pagar as promessas, não é isso? E tinha um homem, gente, isso é uma história verídica. Eu lembro, eu era criancinha, gente. E tinha um homem que ele era um marinheiro, gente. Acredito que essa história foi isso, gente. Ele era um marinheiro e o navio dele estava afundando, entendeu? Afundando. E ele, naquele desespero, aparentemente ele nem acreditava muito, sabe? Ele era um incrédulo, não lembro, ou era um devoto, ou ele era um incrédulo, ou ele era devotado para Nossa Senhora da Conceição. Eu sei que quando o navio tava lá afundando e todo mundo pedindo socorro e tinha até tubarão comendo, sei lá, esse homem se ajoelhou e fez uma promessa para Nossa Senhora da Conceição que se ele se salvasse, ele ia pagar a promessa todos os anos, subindo o morro da Nossa Senhora da Conceição nadando, entendeu? E ele se salvou, por algum motivo ele acordou no hospital. Foi um negócio, gente, é uma história assim, eu era muito criança, gente. Mas Deus é tão lindo no seu, olha, Deus olha na sua infinidade de sabedoria. Eu fui pro Morro da Nossa Senhora da Conceição uma vez, entendeu? Fui, tive o privilégio de ir, não paguei nada, olha só, não paguei nada, né? Porque naquela época a minha família era muito humilde, então uma vizinha perguntou se eu gostaria de ir e meu papai falou assim, não, você vai sim. Eu falei, então vou, papai, entendeu? E fui, e realmente esse homem tava lá, gente, não deu nem pra me ver, gente, porque... Esse homem era tão famoso, ele se tornou famoso, que quando ele chegava para fazer a sua peregrinação, a sua promessa, para cumprir a sua promessa, porque lembra, ele prometeu todo ano, né? Então, falam, né? Cuidado com o que você promete, né? E nisso, os repórteres, né? As revistas já estavam lá esperando por ele, tinha pessoas também querendo tirar foto, né? Ele era muito famoso. E eu não consegui vê-lo, né? Eu consegui ver assim, né? Um pouquinho lá, né? E tinha muita gente pagando promessas. Gente, aí você fala assim, não, porque a Bíblia fala para não ficar glorificando santos e anjos, que é só Deus e Jesus, não sei o que. Gente, então como é que você explica todas essas pessoas que subiam naquele morro, que eu vi com meus olhos, pagando promessas para essa santa todos os anos, gente? Como é que você explica naquela época antiga lá? Pessoas pagando promessa porque a mãe não morreu de câncer, porque o pai não morreu disso, porque a filha se levantou de uma cama, porque... Gente, é ciência.
É muita gente pensando num só propósito, que essa santa realmente faz milagre, que esse santo realmente faz milagre. Tá entendendo? Isso aí não é nem religião, gente. É religião com ciência. São um monte de cérebros, neurônios conectados para um só propósito. Tá entendendo? Então a gente não pode simplesmente descartar. Nós não podemos simplesmente descartar ciência. É ciência. Entendeu? Que a Bíblia não fala, a própria Bíblia não fala se duas pessoas ou três estão ali juntas num só propósito, se manifesta. É ciência isso? Então é isso, gente. Então a gente não pode simplesmente descartar que os santos da Igreja Católica não faz milagre, que é um pecado, que é isso. Que pecado? Como assim? Como é que aquele homem lá, aquele homem não morreu, né? E estava lá pagando a promessa dele todos os anos. Tá entendendo? E muitos outros que eu vi lá pagando promessa que o morro fica cheio de oferendas. Tá entendendo, gente? Então, acima de tudo, o que é que Jesus fala na palavra? Amais o teu próximo como a ti mesmo, não é isso? Isso significa amar as escolhas das pessoas e também no processo respeitar. Tá entendendo? Então é isso, tá entendendo? Mas vamos ao assunto. Então é importante se congregar, porque se você tá passando por ataques espirituais, entendeu? Procura uma igreja, entendeu? Vai lá direitinho, vai frequentando direitinho, entendeu? Vai pedindo a Deus, tá entendendo? Na minha igreja aqui, né, muitos de vocês conhecem o sistema católico apostólico romano, né? Eles têm uma reverência muito grande à nossa mamãe, à nossa Virgem Maria, né? Que também eu tenho um nome Virgem Maria no meu nome, né? Então, tá vendo como é que é? Então, gente, mas eles glorificam a Deus, o Criador. Tudo bem que eles falam que a Virgem Maria é mãe de Deus, mas ela não é mesmo? Não fala na palavra que ela teve o filho Jesus, que era a encarnação de Deus? Então eles estão mentindo? Não estão, não tem na palavra. Não foi o anjo Gabriel que falou você vai ser mãe do Messias, do libertador, do Salvador? Então entendeu? E também, né, ela é conectada com Maria, que é a lua. Aí eu já falei sobre isso no meu outro vídeo, vai e assiste. Então é isso, gente, olha, não tô falando para ir para a igreja católica, vai para a igreja que você se identifica. E se você já tá numa igreja, glória a Jesus, que é lindo, maravilhoso, um amor de pessoa. Tá entendendo? Mas não deixa não, porque quando a gente que é escolhido por Deus chamado pela palavra, a gente nunca pode deixar de se congregar, tá entendendo? Isso daí também é ciência, tá bom? É ciência isso. Porque é como se a gente deixasse, entendeu? A presença do nosso Deus, aí a gente vai ficar imune, tá entendendo? A gente vai ficar imune, a gente vai ficar à mercê dos ataques das forças malignas. Tá entendendo como é que é? Então continua se congregando. Eu tive a felicidade muito grande de voltar a essa igreja aqui que eu frequentei, eu acho que foi no início de... Eu acho que eu fui lá em 23, acredito que foi em 23, tá entendendo? E depois não fui mais, aí fui para outra igreja, isso, aquilo. Mas é uma igreja que eu gosto do serviço, é um serviço que é muito bom, entendeu? Tem seus rituais, e a gente pode acender uma velinha de vez em quando, me faz bem, tá entendendo? E também fala de Jesus, fala de Deus, e glorifica a nossa mamãe, a nossa Virgem Maria. Então, se procura uma igreja aí, tá?
se congrega, tá entendendo? Porque os ataques espirituais, eles vão cessar completamente, tá? Porque isso aí é ciência, tá bom? A palavra não fala, né? Todos os trabalhos das forças malignas opera para o bem daqueles que amam, né, a Jesus, a Deus, ao Supremo, não é isso? Então pronto. Então, se você está passando por ataques malignos espirituais, é porque Deus quer que você volte para a presença dele, tá entendendo? Porque você abriu uma brecha para o inimigo te atacar. Tá entendendo? Você saiu da presença de Deus. Eu tô falando por experiência própria. Não saia na presença de Deus, não, porque não é porque Deus precisa da gente. Deus não precisa da gente de forma alguma, tá bom? A gente é que precisa de Deus. A gente é que precisa de Jesus. Tá entendendo? Já falei aqui que Jesus é um cavalheiro. Ele não vai impor nada em você. Ele já deu o convite, já foi convidado, agora é sobre você, é você que tem a necessidade de desenvolver um relacionamento com ele, tá bom? Então é isso. Ataques, aí você fala assim, mas como a gente pode identificar ataques espirituais? Tudo que não é bendito, tudo que não é divino, entendeu? Você sabe o que é ataques espirituais, não? Então, olha, desde que eu voltei para essa igreja, que não foi muito tempo atrás não, tá? Foi bem pouco tempo atrás. A minha vida está completamente transformada. Eu durmo bem, eu me alimento bem, entendeu? Tá tudo certinho aqui dentro da minha casa, entendeu? Eu tenho paz dentro do meu coração, entendeu? E depois de ter passado muitos tempos, né, sendo atacada, literalmente atacada, isso, aquilo, outro, eu encontrei um caminho que, para mim, é o meu caminho da verdade, tá entendendo? Pode ser que muitos falem assim, ai, mas Deus me livre eu ir para o catolicismo. Tá tudo bem, não tem problema não, entendeu? Para mim foi essencial e eu gostei, tá entendendo? E eu me identifiquei, tá entendendo? Para mim foi bom. Aí você faz o que você acha melhor para você, entendeu? Não tô propagando nada aqui para ninguém, mas a minha experiência no catolicismo totalmente positiva. Totalmente positiva, tá bom? Totalmente. Tinha uma coisinha aqui que eu ia falar aqui, ó, deixa eu ver se volta para deixa eu ver se volta esse pensamento. Foi embora o pensamento. Foi um pensamento que veio aqui, mas olha, então então é isso, tá entendendo? Então não deixa de se congregar não, entendeu? É sempre essencial ficar nessa jornada de desenvolvimento espiritual, entendeu? Consistente na religião cristã, no meu caso. Eu tive a oportunidade de estudar outras religiões, né? Fiz pesquisa sobre o budismo, estudei pouquíssimo sobre o hinduísmo, fiz pesquisas, participei de reuniões do islamismo, que outra?
Não sei muito de outras religiões, não. Mas até porque foi criada num sistema religioso cristão, católico, interessante, católico. Voltei às minhas origens, tá bom? Então, a Bíblia fala, né? Você esqueceu o teu primeiro amor, volta para mim, né? Jesus fala isso, né? Deus fala na palavra, né? Eles esqueceram o primeiro amor deles, volta para mim. Então eu fui criada com a minha vovó e com a minha mamãe, né? Eu tinha muito... quando eu estava crescendo numa idade muito pequenininha, eu tinha pouca interação com o meu papai. Depois foi que vinha conhecê-lo melhor, né? Então, isso foi que eu fui indoctrinada, né? Indoctrinada, que é uma palavra meio mas foi isso que eu fui ensinada. Então, e era isso que eu falava quando eu estava, né, naquele, eu sou católica, né? Mas nunca tinha ido numa igreja, não tinha ninguém para me levar, e não sei o quê. E também fiz um estudo com os... eu fiz um estudo também com os mormons, né? Os mormons. Fiz estudo também com os Testemunho de Jeová. Já fui convidada para participar de reuniões de Testemunha de Jeová. Nunca fui numa reunião de Testemunha de Jeová, entendeu? E o tempo que eu passei, né, indo para o movimento protestante, de pentecostal, de evangélico, e outras dominações, eu tive a oportunidade de ser abençoada pelo Espírito Santo. Não, aprendi muito nesse sistema protestante, aprendi bastante. E numa dessas interações, né? Porque quando eu parava de ir para uma congregação, um templo religioso, eu estava sempre escutando pregações dentro da minha casa, né? Pregações religiosas, cristãs, protestantes. Então eu estava sempre me interagindo, louvando, isso, aquilo, outro. E numa dessas situações, num desses momentos, eu estava assistindo uma pregação muito interessante. E voltando atrás, eu estava conversando com uma colega de igreja, né, quando eu estava frequentando uma igreja, e ela falou assim, você não tem o dom né, porque a Bíblia não fala, né, o dom de falar em línguas, isso. E ela fez até uma oração para mim, né? E eu orei, mas não aconteceu nada. E um belo dia, gente, pode até ter sido em 2022. Eu acredito que foi 2022. Eu estava assistindo uma pregação de uma pastora. Não vou falar nomes aqui, não é muito relevante isso. E essa pastora falou assim, vamos orar para que o Espírito Santo, né, quebre todas as correntes que estão segurando você a se comunicar, né, no dom da palavra, no dom de línguas, né, no dom de línguas. E nisso, gente, eu me ajoelhei lá, né, e começamos aquela oração intensa, entendeu? Intensa. E nesse momento, nesse momento de experiência, eu estava me isolando do mundo. Eu tinha me isolado do mundo. Foi aqui mesmo na Inglaterra. Eu só saía para fazer compras de alimento, coisas necessárias mesmo, e vinha para minha casa, né?
eu não tinha muita interação com o mundo externo, só quando era coisa essenciais mesmo, de alimento, de pagar contas, de alguma coisa assim. E nisso ela começou a orar, fazer essa oração, e eu orando, mas acreditando também, orando nisso, graças ao Espírito Santo, eu tive, né, o dom do falar em línguas. Muito interessante, porque eu passei quase 2 semanas falando em línguas, né? Que a Bíblia fala, né? Que é um dos dons de Deus, né? De Jesus, que é falar em línguas. Então, tá vendo? Tudo opera para o bem daqueles que amam a Deus, que submete os seus comandos. Então, aprendi tanto no movimento protestantismo, né? Até receber o dom de falar em línguas, que olha, talvez esse vídeo vai ser um pouco longo, tá bom? Perdoe-me. Nesse processo de caminhada com Deus, com Jesus, foi um processo tão doloroso. É por isso que Jesus fala, se você quiser vir comigo, não, fica atento que tu vai ter que carregar a tua cruz. Jesus é tão lindo. E foi um processo muito, né? E nisso, eu era incrédula, não vou mentir, eu era incrédula porque eu achava que falar em dom de línguas não era mesmo, entendeu? Não era. Eu achava que era coisa olha só, tá vendo como é que é? E eu achava que nada, negócio de falar em línguas, eu acho que isso daí é porque quando a gente fala o inglês, ou o espanhol, ou o latino, ou o italiano, isso daí é que falar em línguas, não é, gente, como eu era inocente. Inocente também, e um pouco turrona, né? E quando eu tava lá orando, né, mas eu tava acreditando, né, naquele dia eu tava acreditando, porque quando essa colega tava fazendo essa oração pra mim, eu falava assim, o que é isso? Negócio de falar em língua, não existe isso, tá entendendo? Incrédula, né, contestando, questionando. Mas depois desse processo de limpeza, de meditação, de alinhamento, de exclusividade, de exclusão do mundo, né? Eu passei por que vocês talvez até chamam o deserto, né? Então eu passei por esse processo. Então minha fé estava muito mais, o quê? Inabalada. E quando essa pastora começou a orar, a fazer essa oração, aí veio, né, o dom da palavra em línguas, né? De falar em línguas. Então, olha, eu sou muito agradecida pelo movimento protestante, porque eu aprendi bastante. Aprendi também na Testemunha de Jeová, muito interessante. Eles têm uma filosofia linda, mas eu estou muito grata porque minha igreja agora que eu vou é uma igreja tão maravilhosa. Eu não estou falando só do aspecto físico da igreja, não. Eu estou falando também das pessoas. Teve uma experiência que não foi muito agradável, mas já eu agora com essa maturidade que tenho espiritual, eu posso ver que às vezes, né, não é a pessoa, é realmente o inimigo usando aquele vessel, né? Infelizmente dentro da igreja às vezes acontece, né? Não fica surpreso, né? Porque lembra, na palavra fala que ele foi lá na presença de Deus, né? Fala para Deus que nada, Jó nem gosta de você, por que você fica enriquecendo ele? Tá entendendo? Então ele vai na igreja? Vai, claro que vai, entendeu? Mas não deixa de caminhar com Jesus, com Deus, tá bom? Não deixa, é essencial agora, bem essencial, entendeu? Eu escolhi
a religião católica apostólica romana, porque me fez bem, me faz bem, e espero continuar nessa jornada. É uma escolha minha, né? Tudo é escolha, gente. Tudo é escolha. Tudo é escolha. Até um certo momento da nossa vida, gente, a gente não tem muita escolha, né? Quando a gente é criancinha, muitas coisas são escolhidas por nós, né? Muitas escolhas não somos nem nós que escolhemos. A família, a escola, o trabalho, o marido, né? O casamento. Mas chega um tempo que a gente pode escolher. Então eu escolhi essa jornada que agora eu estou vivendo por vontade própria mesmo. Ninguém me forçou nada, entendeu? Não forçou nada. Foi uma escolha minha, simplesmente. Eu acordei uma vez de manhã, no domingo, entendeu? E com essa liberdade que eu tenho agora, graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Só eu aqui na minha casinha. Eu falei, o que eu vou fazer hoje, Jesus? Jesus falando assim, vamos para a igreja. Eu falei, que igreja? Aquela ali mesmo. Eu falei, então vamos, Jesus, vamos para a igreja. Não, vamos lá escutar a palavra. E fomos. E foi muito interessante, entendeu? Aí você fala assim, se foi tão bom assim, você falou que foi em 2023. E depois deixou, depois foi umas vezes, depois deixou, depois foi outras, depois... Bem, muito gratificante você fazer essa pergunta, porque eu não queria ficar com frio. Bem, eu estava indo para essa igreja, essa daqui mesmo que eu tô falando, essa católica apostólica romana, mas é uma igreja antiga, né? Feito muitas igrejas aqui na Inglaterra, né? São antigas elas, entendeu? São muito lindas, na verdade, são igrejas lindas. Mas era muito frio lá, cara. Aí eu tava indo todo tempo, né? Todo tempo. E nisso era um frio, sabe? Tudo bem, eles têm aquecedor. Mas mesmo com aquecedor, porque o ambiente é antigo, né? É do século passado. Parece que a igreja tem 100 anos. 100 anos, eu acho que é 100 anos. Mas é antiga, né? Então eu tava sentindo muito frio. Então eu até falei pro colega meu, não vou para aquela igreja, é muito frio. Gente, para com isso, né? Eu tô falando pra mim mesma, né? Que nada, só é colocar mais agasalho, né? Coloca um casaco bem grande, um chapéu. Mas até o frio, gente, é uma escolha. Você sente frio se você quiser. É uma escolha também. Entendeu? Foi isso, entendeu? Mas não importa, entendeu? Para adorar a Deus, a gente tem que adorar no frio, no calor, no vento, na tempestade, não importa, entendeu? Foi até um pouco de rebelião mesmo minha, entendeu? Porque eu não queria passar o frio, né? Foi só o motivo, gente, que eu parei de ir lá, porque tava frio. Uma vez eu fui e tinha nevado, eu acredito. Tava um frio tão grande dentro da igreja que eu tava assim, meus dedinhos estavam até, sabe? Mas hoje eu me sento bem perto do aquecedor, né? Pra ficar bem aquecida lá. Então, e mesmo quando tá frio, eu não quero nem saber. Eu começo a meditar ali na palavra, em Deus, em Jesus, e Jesus vem, desce com fogo do céu e aquece todo o meu corpo. Tá bom? Então é isso. Então, não para não. Lembra do filme que eu falei no início? Não. Lembra que esse casal de exorcistas, eles tinham lidado com muitos outros casos. Então, eles tinham conhecimento. E quando eles falaram assim, eu achei tão interessante, gente, porque era um filme de terror, né? E quando eles falaram assim pra família, vocês frequentam alguma igreja? Aí ela, não frequentamos nunca frequentamos nenhuma igreja, que não sei o que. Ela falou, aí o casal falou assim, né? O casal de exorcista falou assim, é bom vocês frequentarem. Aí a família, é muito bom. Isso vai ajudar a gente no processo de expulsar essas entidades malignas, tá vendo?
E era um filme, o quê? Verídico, baseado em fatos reais. Esse filme deve estar no Netflix, se chama The Conjuring. Eu não sei como traduzir no brasileiro, eu sinto muito, mas se chama The Conjuring. Deve ter outro nome na língua brasileira. Então é isso, meus amores. Sinto muito por esse vídeo ser um pouco longo, tá entendendo? Então, não desista. Se tá passando por ataques espirituais, não desista. Tá entendendo? Se for casamento, tá entendendo? Você casou e hoje em dia você encontrou o caminho da verdade, tá com Deus, tá indo para a igreja, mas seu marido tá num processo que só Cristo na vida dele, não deixe ele não. Não faça o que eu fiz não, viu? Eu fiz muitos erros na minha vida, fiz mesmo. Não deixe o seu marido não. Ore por ele, seja paciente por ele. Bem, também se não tiver muita violência doméstica, né? Se ele tá te batendo todo dia, te dando porrada, né? Te agredindo fisicamente, não, aí é outra história. Aí pode até um pouco. Aí pode ser até um pouco de perigo para você, né? De repente esse homem fica tão agressivo e te mata. Aí já é outra história. Eu não vou nem falar sobre isso. Mas eu tô falando assim, se ele tá ficando no bar todo o tempo, entendeu? Aí vem pra casa, vai dormir, te ignora, sei lá, ou às vezes fala uma coisinha. Se for o abuso verbal, negligenciando, ora, apresente seu marido a Deus, vá orar por ele. A mesma coisa da esposa, ore pela sua esposa. Se ela não tá batendo em você, se ela não tá te agredindo, ore por ela. Não deixe seu marido ou sua esposa, não deixe. Entendeu? Ore. É seu filho que fala assim, que nada, ir pra igreja, que negócio de igreja, ore por ele. É sua filha que fala assim, não acredite em Deus, não tem problema, ore por ela. Entendeu? Jesus não fala, orais e vigiais, então, tá entendendo? E você continua na tua jornada, na tua caminhada, porque no final do dia não é teu marido, teu filho, tua filha ou quem for que seja que vai justificar o seu comportamento, o seu relacionamento com Jesus Cristo quando chegar a hora, tá bom? Tá bom. Então, olha, sinto muito, foi muito longo esse vídeo, eu não gostaria de ser tão longo assim, mas tudo bem. Então, fica na nossa paz divina, no poder que há, no nome de Jesus, te amo. E a nossa Virgem Maria, que Deus sempre, né, a tenha com ela. E meu nome do meio é Maria. Como muitas meninas aí também, né? Maria disso, Maria, Zelda Maria. Então, olha só. Fica aí, tá? Fica aí. Tá entendendo? Não precisa deixar tua congregação porque, entendeu? Você viu coisas que não são muito divina, não tem problema. Deixa pra lá porque isso daí não tem nada a ver com você. Não faça os mesmos erros que eu fiz, entendeu? Não é assim. Tá entendendo? Se não tá feliz realmente porque tem coisas que realmente desagradam seu espírito, procura outra igreja, tem muitas igrejas, tá entendendo? Que vai te aceitar de forma adequada. Amo vocês. Um beijo.